rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de uma das transferências que mais me assustou nos últimos anos. Afinal de contas, o Bento, goleiro revelação, do Atlético Paranaense e da seleção brasileira, está indo aos 25 anos para o Al Nassr, o time de Cristiano Ronaldo que atua no futebol árabe. É isso mesmo. Antes de começar a debater sobre esse assunto e trazer aqui algumas informações e opiniões, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque como vocês sabem, a meta é chegar aos 100 mil inscritos ainda este ano e eu conto com o apoio de vocês. Mas vamos ao que interessa. O Bento, como eu já disse, goleiro de 25 anos, que foi, apareceu mesmo para o Brasil no ano passado, já tinha começado ali a engatinhar em 2022 e no ano de 2023 se firmou como o goleiro titular do Atlético Paranaense e este ano ainda mais, convocado para a seleção brasileira, inclusive titular com o Dorival Júnior naqueles dois amistosos de preparação, contra a Espanha e contra a Inglaterra, que ele foi muito bem. Inclusive, durante a Copa América e a preparação, muitos torcedores pediram que o Bento tivesse sido o goleiro titular da seleção brasileira e não o Alisson, algo que eu não concordo, mas que demonstra o respeito que a torcida e que a imprensa tem pelo Bento, É realmente um grande goleiro. E ele já era sondado há algum tempo por alguns clubes europeus, principalmente a Inter de Milão, que há 10 anos atrás, 10 não, pouco mais de 10 anos atrás, era o time do Júlio César, que foi goleiro da seleção brasileira em 3 Copas do Mundo, 2 como titular, uma como reserva em 2006. Então, já tem uma ligação, A Inter de Milão também, geralmente, tem jogadores brasileiros e teve esse interesse no Bento. À época, a Inter de Milão fez uma proposta de 15 milhões de euros, que foi recusada pelo Atlético Paranaense, que queria mais. E aí o Bento foi sondado por outros times e tudo bem, ok. Na semana passada, apareceu a informação que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, tinha um interesse pelo Bento. Eles tentaram contratar primeiramente o Ederson, goleiro do Manchester City, fizeram uma proposta altíssima, tanto em valor quanto em salário, e o Manchester City não aceitou a proposta pelo Ederson. Nesse sentido, o Al Nassr veio atrás do Bento. E aí, o que acontece? Quando eu vi a notícia na semana passada, eu não imaginei que iria para frente, até porque no sábado, após o jogo do Atlético Paranaense contra o Ipiranga, o Bento diz, em uma entrevista pós-jogo, ele é questionado sobre isso, e ele diz que não iria para o Al Nassr principalmente por conta de oportunidades na seleção, por jogar no futebol árabe. O Dorival Júnior, pelo menos, por enquanto, ainda não convocou nenhum jogador que atua na Liga Árabe de Futebol. Então o Bento mostrou uma preocupação com isso. Então eu acreditei que não teria nenhuma chance. Mas ontem, hoje pela manhã foi confirmado, mas a informação já tinha surgido desde ontem, que ele teria aceitado a proposta do Al Nassr, que com os valores divulgados está na casa de 18 milhões de euros, convertendo para o real brasileiro 107 milhões de reais, a maior transferência de um goleiro brasileiro na história. Aparentemente, pelo lado do Atlético Paranaense, houve o acordo, em primeiro contato, muito pelo valor, o Petraglia, que é o presidente do Atlético Paranaense, queria que o Bento fosse embora como o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. Esse dinheiro é muito importante para o Atlético Paranaense. Então, 100 milhões de reais, 107 milhões de reais, é uma grande quantia e o clube já estava muito feliz com essa situação. Dependia de um sim do Bento. E o sim do Bento veio a partir de que, segundo informações, ele conversou com o Taffarel, que é o treinador de goleiros da seleção brasileira, Ele que comanda todas as atividades com a seleção brasileira, ele que também é treinador de goleiros do Liverpool, Mas o Bento, segundo informações, conversou com o Taffarel e o Taffarel disse a ele que o fato dele jogar na Liga Árabe não impediria de forma alguma uma possível convocação. Diante
dessa prerrogativa de Bento, fica tranquilo, se você continuar jogando bem, você vai ser convocado. Ele aceitou. Os valores de salário e tempo de contrato ainda não foram divulgados. O Bento viajou ontem para Portugal e depois vai para a Arábia Saudita. Foi para Portugal resolver algumas questões burocráticas e depois vai para a Arábia Saudita se apresentar e assinar o contrato e tudo mais. É isso de informação. Agora, minha opinião, e eu tô até muito feliz, eu falei lá no Instagram, deu uma confusão, o pessoal tá comentando e comentando, inclusive se você não me segue lá, os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição, e eu até fiquei feliz que não foi divulgado ainda o tempo de contrato e o salário, porque a minha opinião não é sobre o Bento querer ou não ganhar bem ou ganhar melhor, não tem nada a ver com isso. Assim, eu não entendi essa transferência partindo do ponto do plano de carreira que o Bento e que a sua assessoria e que o seu empresário tem para ele, entendeu? Porque é um goleiro de 25 anos, muito promissor, que quando jogou pela seleção brasileira jogou muito bem, vem jogando muito bem pelo Atlético Paranaense. Assim, teve a primeira proposta já muito boa da Inter de Milão, que o Atlético Paranaense não aceitou, mas assim, inevitavelmente outras propostas da própria Inter de Milão ou de outro grande clube europeu viria, entendeu? Então assim, eu não entendi a questão de plano de carreira. A gente sabe e não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros. Meu papel aqui não é esse, mas a gente sabe que o Bento tem 25 anos e assim, tem uma carreira toda pela frente. E não é comum, pelo menos por enquanto, que jogadores tão jovens, com o potencial que o Bento tem, se transfiram para o futebol árabe, né? Apesar do dinheiro. Exatamente por essa situação. Você pode ver aí, por exemplo, que o Ederson, goleiro do Manchester City, que já ganhou tudo, e assim, até por tempo de carreira e clube que joga, é bem mais estabilizado financeiramente que o Bento, não foi. Então, assim, jogadores mais jovens com potencial geralmente analisam também o ambiente, a liga que se disputa, os títulos que podem conquistar. O Bento tomou a decisão de ir para o futebol árabe. Eu acho incorreto, partindo do ponto de plano de carreira. Agora, da vida pessoal do Bento, que ele queira fazer ali uma reserva financeira, tudo certo. A vida dele, a carreira dele, ele faz o que quiser. Eu estou partindo aqui de uma análise técnica mesmo, né? Porque assim, eu não sei quanto tempo de contrato mas ele vai para o futebol árabe, a gente sabe, assim, para quem assiste o futebol árabe, por mais que chegaram muitos bons jogadores lá, mas cara, o futebol brasileiro é mais competitivo ainda, entendeu? Então eu acho problemática essa situação. Mais uma vez o futebol árabe impondo limites, né? Assim, em algumas carreiras. Essa é a minha opinião, assim, desculpa se você não concorda. Os comentários estão aqui embaixo também. Se você concorda, concorde comigo aqui. Mas eu achei, assim, estranho essa transferência do Bento. Que ele seja muito feliz e que alcance todos os seus objetivos. Aparentemente continuará sendo convocado pela seleção brasileira. E que bom para a seleção brasileira. Mas eu acho que o Bento era um jogador que agora devia estar indo para o futebol europeu para disputar um grande campeonato, uma grande liga, disputar uma Champions League, enfim. O Bento eu acho que está a caminho de chegar no nível de Alisson, de Ederson, como eu comentei aqui antes, do próprio Júlio César, de Dida, tem muito potencial e poderia estar sendo aproveitado no melhor futebol do mundo. Algo que o futebol árabe não é, em questões técnicas e táticas mesmo, tá? Então é isso. Perdemos o goleiro do futebol brasileiro e não foi para a Europa, foi para a Arábia e aos 25 anos. Para se pensar e ver que rumos que o futebol, de modo geral, está tomando, né? É isso, galera. Bento do Al Nassr e é isso. Vídeo todo dia aqui, deixa o like, se inscreve, comenta também. Valeu, fui, tchau!